Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias às 7 da manhã nós estamos aqui com você. E sábado às 5h30, um pouquinho mais cedo, muda um pouco o horário. Mas nós queremos estar com você na primeira hora do dia. Você pode acessar as redes sociais, no YouTube nós temos a nossa página, aliás, nosso canal, não é? Reavivados por Sua Palavra, NT. Ali você pode se inscrever, você pode rever os programas anteriores, há muitos programas ali, né? Eu tenho feito já desde Lucas 22 até o final da Bíblia, agora começando. Está lá o pastor Evandro também, Fávero também, que está desde, se eu não me engano, Salmos, né? Salmos até Malaquias, exatamente. Você pode ter uma porção de capítulos aí para ver, reler, compartilhar com outras pessoas, tá ok? Prazer, estamos aqui no Cevisa, Centro Médico de Vida Saudável. Queremos agradecer a parceria que nós temos com essa instituição maravilhosa de saúde que está em Engenheiro Coelho, perto de Campinas, Limeira, ali, essa região aqui de São Paulo, tá bem? Eu tenho certeza que você também acessa o Facebook, e para você que gosta disso, nossa página ali da TV Novo Tempo, você encontra o programa. Tanto no YouTube como no Facebook, a partir da 00h01 você tem um novo programa para compartilhar, para ver, para estudar a Palavra de Deus e sair para ser Jesus para as pessoas. Não se esqueça de arrumar a cama antes de sair, né? Muito importante isso, você já tem uma coisa feita para o dia. Eu conheci uma pessoa outro dia que ela me disse assim: pastor, a cama é para ser desfeita mesmo, não é para ser feita, né? A gente vai dormir de novo, vai desfazer tudo de novo, né? Mas como é bom a gente ter uma tarefa cumprida assim, né? Ela não é tão comprida, né? É melhor cumprir a tarefa. Vamos lá, capítulo 5, estamos aprendendo várias coisas. Aqui para um pouco essa questão de contagem, né? Contagem do povo, contagem depois de cada grupo de tribos, 3 tribos, melhor dizendo, em volta do arraial, né? Em volta do tabernáculo. E depois contam os levitas, aí contam aqueles filhos de Levi, não é? Que vão fazer o trabalho de carregar os instrumentos. E agora nós encontramos aqui uma pausa, um hiato aqui um pouco, vai falar sobre alguns regulamentos religiosos. É uma nova seção que aparece, né? Uma declaração da legislação levita, e que se divide aqui em alguns aspectos. Esse é o primeiro aspecto, é um regulamento religioso. Ele está num papiro, ele está recordando este mandato de Deus e começa o capítulo do jeito que muitos outros começam, né? Disse o Senhor a Moisés. Essa é a segurança, né? Disse o Senhor a Moisés. Essa é a segurança que o livro de Números e outros livros da Bíblia nos dão. É o Senhor quem está falando, não foi Moisés quem inventou essas coisas. O Senhor está dizendo através de Moisés. E ele abrange aqui 3 aspectos, né? A legislação em 3 aspectos. O primeiro ele fala sobre leprosos, o segundo ele fala sobre a restituição, a lei da restituição. O terceiro ele fala sobre uma mulher suspeita de adultério. E vamos ver aqui, quando chegar a vez aqui, vamos mencionar. Mas menciona a questão dos leprosos. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Isso é para preservar a saúde. Eu tenho falado várias vezes, vou repetir aqui, o povo vinha de uma situação terrível lá no Egito. Eles eram escravos, eles viviam do lado de animais mortos, pegando doenças que infectavam a várias famílias, várias pessoas. Pessoas eram dizimadas, a expectativa de vida era baixa, sem dúvida nenhuma era baixa. Todo lugar onde não há higiene, não há controle, a expectativa de vida é baixa. Então Deus agora vai trabalhar com 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Vai tirá-las do Egito. Tem que colocar ordem na casa. Elas se casavam com outras pessoas, adultério era uma coisa, mentira era uma coisa comum, adultério comum, corrupção, e eu quero ter o que é do outro, né? Eu me apego a coisas pequenas, porque são minhas coisas. Deus precisava ensinar tudo para esse povo. Estão aí há mais ou menos 2 anos,
da saída do Egito, não é? E estão se preparando para sair dali onde estavam, do Sinai, e seguirem rumo ao deserto de Parã, e ali então darem uma olhada na terra prometida. Deus disse, eu vou dar essa terra, já prometi, estava feliz, vamos lá, vamos viver nessa terra maravilhosa. O diabo, sabendo disso, colocou ali uma porção de homens fortes, gigantes e tudo mais. Então, por isso essa preocupação com aqueles que têm fluxo, que pode contagiar, com aqueles que tocarem algum morto, isso pode contagiar também, e os leprosos, não é? Há vários tipos de lepra, algumas são contagiantes, outras não. Bom, a segunda lei então, o segundo grupo de leis, a partir do verso 5, disse mais o Senhor a Moisés, confirmando aqui a palavra do Senhor. Nas 3 modalidades aqui aparece esse texto. Então, diz para eles, tanto homem como mulher, que cometeram algum dos pecados que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Então, aqui é uma ligação. Pecados contra alguém que ofendem ao Senhor. Todo pecado contra alguém ofende ao Senhor. Então, você está ofendendo ao Senhor quando mente, quando rouba, quando pratica um ato de corrupção. Confessará o pecado, verso 7, que cometer, e pela culpa fará plena restituição. E lhe acrescentará a 5ª parte. Nós já vimos isso daqui em livros anteriores, não é? Ele está repetindo aqui. E dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado, se ele tiver falecido e não tiver parente chegado, o que deve ser feito? Essas ofertas a quem possa fazer restituição, não é? Então, o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. Então, passa para o sacerdote não tinha salário, eles viviam dessas ofertas, não é? Então, aqui, você deve alguma coisa, mais 1/5, a pessoa já faleceu, não tem parente, resolva isso dando para o sacerdote. No fim, também são coisas que têm que ver com os sacerdotes aqui, de contaminação e tudo mais. Bom, agora a terceira parte fala de uma mulher suspeita de adultério. Para que uma mulher fosse condenada, e a Bíblia não fala do homem, mas tem sempre um homem, não é? Que adultera com uma mulher para ela ser considerada adúltera. Então a lei é mais ou menos para os dois. Aqui, no caso, é mencionada a mulher. Então, 2 testemunhas precisariam confirmar que aquela mulher adulterou, desonrando o seu marido. 2 testemunhas. E, às vezes, elas podiam até combinar, como no caso da mulher pega em testemunho, né, em adultério, lá com Jesus, a mulher adúltera, e Jesus escreve no chão, né, você se lembra dessa história? Então, havia várias testemunhas, e a primeira testemunha, a mais importante, atirava a primeira pedra. E ninguém atirou pedra nenhuma, porque todos estavam devendo. Mas aqui esta mulher havia uma suspeita de que ela tivesse adulterado, e ela negava, não adulterei. E o marido diz, olha, eu acho que você adulterou, então vamos levar diante do sacerdote. E aqui a história vai bem assim longe, né? Se a mulher de alguém se desviar de lhe for fiel, né? E adulterar de fato, é um comportamento. Agora, esta oferta, o marido trazia uma oferta de manjares por ciúmes. Então, eu acho que ela adulterou. Aqui, a questão, diante do sacerdote, é mais para que ela possa se constranger e confessar o seu pecado, se é que ela cometeu o pecado, ou não. Então, Deus poderia castigá-la, não lhe dando mais filhos, ou esta criança que estava nela, não é? Tinha adulterado, estava grávida, ia aparecer em algum momento, não tinha jeito. Então, esse pecado era escrito num livro, esse livro era lavado com águas amargas, com um pouco de pó lá da terra do santuário. Essa mulher tinha que desfazer os seus cabelos, deixar os cabelos soltos, isso que era uma desonra. Então, ela passaria por um momento de que ela poderia, tipo num detector de verdade ou de mentira, não é? Uma pressão psicológica para que ela pudesse confessar e não desonrar a sua família, não desonrar o seu marido. E acho que vice-versa também as coisas seriam tremendas. Não era trazido aqui alguém, porque não se tinha certeza, era mais uma suspeita do marido, então para que eles vivessem num bom clima. Eu repito, não era fácil lidar com aquele povo. O adultério era uma coisa comum.
infelizmente, era uma coisa comum, eles tinham aprendido isso no Egito. Trair, ser corrupto, mentir, não restituir aquilo que havia roubado, eram coisas comuns. A preocupação de Deus era que eles quisessem continuar fazendo as mesmas coisas, né? Tipo assim, saímos do Egito, mas o Egito não saiu da gente. Isso acontece conosco também, né? Às vezes saímos dessas práticas que tínhamos e não eram boas, eram nocivas, mas essas coisas ainda estão dentro da gente, não é? O desejo carnal, que pode ser uma coisa, pessoas que tinham aí vários parceiros a vida toda, isso pode não ter saído da gente, e só quem limpa isso é o Senhor Jesus, não é? Ele pode lhe dar forças para isso. E hoje tem uma coisa bem interessante, né? A pessoa comete um pecado, não é pecado, ela está doente. Então a gente está confundindo tudo. Ninguém mais peca, a gente está doente. E porque está doente, psicológico, depressão, a gente comete esses errinhos aí. Mas Deus não vai levar em consideração. É isso que nós pregamos hoje por aí. E não é verdade. Então o povo estava muito mal acostumado. Aqui, a ideia de Deus é que esse povo, se deixasse sem condenação, sem falar sobre isso, esse povo de Israel ia ser igual ao povo, os seus vizinhos, os que estavam sendo seus vizinhos. Isso era comum, era normal, não é? Adultério, até com sacerdotes, sacerdotisas, do deus Baal, por exemplo, não é? Então Deus aqui trava 3 assuntos, não é? A questão da lepra, no arraial, da limpeza, do fluxo, etc. A lei da restituição, você pegou alguma coisa, danou a vida de alguém, então você vai restituir mais 1/5 e tudo mais. E você, mulher, você não tem uma vida sua própria, você se casou, você está ligado ao seu marido. Marido, você não tem uma vida sua própria, está ligado à sua esposa, é uma família agora. Então Deus está ensinando de uma maneira bem dura esse povo. Que possamos não olhar para aquilo que os nossos vizinhos fazem, mas olhar para a palavra de Deus e descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida. As coisas que estão lá fora, no casamento, estão acontecendo aqui com os vizinhos, não precisam acontecer em casa. Nós podemos ter a palavra como centro da nossa vida e decisão. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.